12:03, estamos chegando com o J1, agradecendo sempre a sua companhia e audiência. É muito bom te deixar informado de tudo que acontece aqui na nossa região. Aqui você fica por dentro das notícias de Brasília, de Goiás e também de todo o entorno do DF. Nesse momento os termômetros marcam 29 graus, o dia promete ser quente novamente, quente e seco, nem sinal de chuva por enquanto. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro e nesta edição você vai ver. Polícia prende homens suspeitos de assaltar casas em Brasília e Cidade Ocidental. Donos de uma agência de carros na cidade do automóvel estão sendo investigados por estelionato. Apenas 3 dos 8 estádios da região estão prontos para o Candangão. E o Formosa já está pronto para entrar em campo no Campeonato Brasiliense. É agora no J1. Ótima tarde para você. Hoje, alguns professores da Rede Estadual de Educação fizeram um protesto. Eles dizem que não se sentem representados pelo sindicato. O grupo percorreu as ruas da cidade e o pedido é o pagamento dos salários que estão atrasados. Camila Castro conversou com eles. Camila, boa tarde para você. É isso mesmo, Anderson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Um grupo de professores da Rede Estadual de Ensino está aqui, olha só, reunido nesse momento para reivindicar o salário do mês de dezembro, que até esse momento está atrasado. Eu começo falando aqui com a professora Marcivane. Professora, qual que é a reivindicação de vocês, além do salário do mês de dezembro, que até agora está atrasado? Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui pedir para vocês, junto com o governador Caiado, nos dá um olhar carinhoso, porque os professores o elegeu, nós votamos para ele em primeiro turno e ele sabia como estava a situação do Goiás. Então nós pedimos esse carinho dele com a nossa categoria, porque nós estamos chateados, porque os nossos alunos estão fora da escola. A nossa intenção é trabalhar. Eu peço à comunidade perdão, porque os seus filhos estão fora da escola. E isso foi um voto que a gente fez junto a vocês, que nós iríamos lecionar para os filhos de quem precisa. E nós não podemos fazer isso, porque nós não recebemos o pagamento de dezembro. Não tem como o professor chegar e pedir no comércio, olha, o governador pediu para que você liberasse comida para o meu filho. Gente, nós estudamos, todo mundo aqui esteve sentado no banco de uma faculdade. Professora, quantos % dos professores estão de braços cruzados reivindicando essa questão? Olha, nós estamos aqui em Lusiânia 100% paralisado. Porém, os contratos não pôde nos acompanhar com medo da retaliação em sala de aula. Porque na coordenação o diretor não libera o contrato. Aí o contrato ele passa pela mesma dificuldade, mas porém ele não pode sair e acompanhar a paralisação. Porque se ele sair, ele pode perder o contrato. Ok, professora, eu converso agora com o professor Frederico. Vocês também estavam falando sobre a questão do Vale Alimentação. Também foi cortado? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Exatamente, foi cortado, foi até no caso dezembro, mas só com o pagamento de janeiro foi cortado esse benefício a nós de R$500. E R$500 é um contexto muito que faz falta para toda a família, para todo professor, toda professora. E inclusive nesse momento a gente pede a colaboração, a convocação inclusive dos colegas das escolas do Sol Nascente, da USFAIA, do Jardim Gá, de Valparaíso, Novo Gama e também Cidade Ocidental, para aderir amanhã a um movimento aqui mesmo em Lusiânia, em frente ao Centro de Convenções, a partir das 13h30. Então a gente pede para esses colegas, sejam contratos efetivos, todos no mesmo grupo, por favor, que possam nos acompanhar nesse momento muito importante para a categoria, é a união nesse momento. Tá aí então o recado dos professores da Rede Estadual de Ensino que estão revoltados e estão reunidos aqui nesse momento em busca de respostas aí sobre essa questão, sobre a questão do Vale Refeição que foi cortado e também sobre o salário do mês de dezembro que até esse momento está atrasado. Anderson, eu volto com você. Obrigado, Camila. Por telefone, o Sintego disse que os professores que não são representados pelo sindicato são os de contrato temporário. Disse que está acompanhando as negociações com o Estado e tentando representar coletivamente todos os professores. O Sintego disse ainda que deve atualizar à tarde o número de profissionais que aderiram à paralisação. Nós não conseguimos resposta por parte da SEDUC. Outro assunto agora, ontem o governo e servidores se reuniram novamente para tentar um acordo sobre o pagamento dos salários de dezembro. Essa é a 4ª reunião só este mês.
A reunião começou pontualmente às 6 da tarde. Na mesa de negociação, o secretário de governo, Ernesto Roller, o superintendente da Secretaria de Fazenda e a procuradora-geral da Procuradoria do Estado. 32 representantes de sindicatos e associações dos funcionários públicos estavam presentes. A imprensa não foi autorizada a acompanhar as discussões. Enquanto isso, do lado de fora, professores, PMs e policiais civis protestavam. É a quarta vez que as categorias e o governo se reúnem para tentar um acordo. No começo deste mês, o Estado se propôs a quitar os pagamentos de dezembro de forma escalonada, começando em março para quem ganha menos e se estendendo até agosto para quem ganha mais. Foi uma reunião longa, durou mais de 2 horas e, de novo, não houve acordo. O governo até que recuou um pouco. Antes, a proposta era pagar o salário atrasado de dezembro de forma escalonada, em até 6 vezes. Agora, a proposta é pagar o salário em até 5 meses, também de forma escalonada. O governo fez uma contraproposta de redução desse escalonamento de 6 para 5 meses, o que importaria certamente numa quitação já nos 2 primeiros meses de até 60% da folha. O fórum, que representa os servidores públicos, não concorda. Nós não aceitamos essa proposta porque não contempla em nada. Parece birra não querer pagar dezembro. Nós queremos que pague os nossos salários de dezembro. E nesse sentido nós estamos mostrando que tem dinheiro. Nós, inclusive da educação, estamos mostrando que os recursos do Fundeb daria para pagar. Estamos mostrando para o governo que tinha 70 milhões em caixa, que nós já mostramos. Sabemos que o ICMS, que é a grande fatia do bolo da arrecadação, entra todo dia 10. Deve ter por volta de 1 bi ingressado no caixa do Estado no dia 10. E houve uma decisão apenas política de pagar o janeiro e não dezembro. Enquanto não se chega a um consenso, as entidades que representam os servidores têm buscado a justiça para tentar pôr fim ao drama da falta de pagamento de dezembro. Esta é a 6ª liminar concedida aos sindicalistas. Desta vez, foi o desembargador Amaral Wilson de Oliveira quem decidiu. Ele manda o Estado pagar os salários de dezembro de subtenentes e sargentos da PM e também dos bombeiros, mas nega o pedido de sequestro das contas do Estado. Foi adiada ontem a votação da reforma administrativa e do decreto de calamidade financeira propostos pelo governo do Estado. Isso porque na hora da votação da pauta tinham poucos deputados da base do governo presentes no plenário. A expectativa era que tudo fosse votado e aprovado ontem. O decreto de calamidade financeira chegou a passar na Comissão de Constituição e Justiça, mas depois de muita discussão. Eu entendo que este decreto que nós estamos aí de calamidade provisória, ele veio num momento inoportuno e, portanto, tem o meu voto contrário, tanto na comissão quanto lá no plenário. O decreto é necessário em função do colapso total que está as finanças do Estado. Agora, não tem que fazer tudo para não prejudicar o servidor. A reforma administrativa também foi votada e aprovada na comissão. O projeto propõe mudanças nos nomes de secretarias, extingue 5 delas, que são políticas, cria outras 5, técnicas, e corta cargos comissionados. Da sala de comissões, os parlamentares foram para o plenário e o clima de aprovação era certo, tanto para a reforma como para o decreto de calamidade financeira. Mas na hora de conferir o quórum, dos 41, só havia 26 deputados presentes, contando com oposição e situação juntas. O líder do governo, rapidamente, tirou o decreto de calamidade financeira da pauta. O não comparecimento dos deputados da base para votar o decreto é sinal de que o assunto ainda é controverso e que o governo não tem folga para aprovar essas matérias. Tanto que a reforma administrativa, que seria apreciada aqui na Comissão de Constituição e Justiça, teve pedido de vistas por parte do líder do governo para evitar que o projeto fosse votado. A reforma foi alvo de acusações por parte da oposição, que diz que o projeto vai trazer mais gastos para os cofres públicos e até apresentou números. Como é que ele manda um projeto para casa para decretar calamidade financeira, alegando que não tem dinheiro para pagar o servidor público para o mês de dezembro, professor sem receber, policial militar sem receber,
e tem dinheiro para aumentar a máquina do Estado, criar a secretaria nova e aumentar em R$320 mil a mais por mês o custo do Estado. O líder do governo tratou de desmentir a informação. O governador Ronaldo Caiado preocupa-se muito com a eficiência do Estado e com a redução dos custos. Extinguiu 5 secretarias extraordinárias, secretarias políticas, criou 5 secretarias técnicas, ou seja, nós teremos uma economia anual superior a R$1.200.000. E está no projeto, basta o deputado ler com atenção. A votação desse projeto deve ser retomada hoje. O Tribunal de Contas do Estado exonerou 2 servidores comissionados que trabalhavam em cargos questionados pelo Ministério Público de Contas. Um dos servidores recebia mais de R$41 mil. Ele foi exonerado do cargo de assessor contábil, mas segue trabalhando como analista de controle externo, cargo em que ele é como concursado. A outra pessoa exonerada recebia quase R$8 mil para consertar máquinas de escrever. A única máquina que existe no TCE não está mais sendo usada e fica na exposição no Museu do Tribunal de Contas. Dia 14 deste mês, nós mostramos em primeira mão que o Ministério Público de Contas pediu uma investigação minuciosa sobre os 174 cargos comissionados que existiam no TCE. No dia 15, em entrevista ao jornal Anhanguera, o novo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Selmar Reck, anunciou que ia analisar a folha do TCE para verificar possíveis irregularidades. Eu pretendo fazer uma análise profunda da nossa folha de pagamento aqui no tribunal. Verificar se de fato tem alguma questão, seja de nepotismo, seja de conflito de interesse com a administração não vai tolerar e vai afastar. O TCE disse que continua trabalhando para fazer ajustes no quadro de servidores em comissão, conforme disse o presidente Selmar Reck em entrevista concedida à TV Anhanguera na semana passada. E a polícia está investigando 2 casos de explosões de cofres em postos de combustíveis que ficam às margens da BR-040. O último caso foi ontem. As câmeras de segurança podem ajudar nesse tipo de investigação. Nessa imagem, 2 homens armados e encapuzados passam correndo no pátio do posto de combustíveis. Pouco antes, um deles atirou numa porta de vidro, entrou e com um pé de cabra colocou uma dinamite no cofre. Ele acende o explosivo e sai correndo. Em menos de 10 segundos, uma explosão. Nesse outro vídeo, um morador registrou uma outra explosão. A gente estava deitada e quando acordou, a minha mulher cutucou eu, quando eu vi aquele barulho assim, longe, assim, 3 vezes o barulho. Bem longão o barulho. Seguranças de uma fábrica que fica em frente ao posto viram o momento em que 4 homens chegaram no carro. 3 desceram armados e explodiram um cofre que ficava dentro de uma sala. Em menos de 10 dias foram 2 ataques a postos de combustíveis na BR-040. Esta cápsula de espingarda calibre 12 foi encontrada próxima a uma das bombas. A polícia acredita que os postos de combustíveis na BR-040 têm sido alvo de bandidos não só pela facilidade da fuga, mas também pela falta de segurança. Quem mora perto da rodovia está com medo. Barulho muito grande, né? Mas eu achei que era bomba mesmo de guerra, né? Porque pelo barulho foi alto, muito forte. Até o momento, ninguém foi preso. E ontem a polícia abordou 3 homens suspeitos de assaltar casas em Brasília e também em Cidade Ocidental. Os homens foram abordados na BR-040, próximo à entrada do Parque Alvorada. O carro em que eles estavam capotou durante a perseguição. Um deles estava com 3 mandados de prisão em aberto, né? Então bastante conhecido aí já da justiça. Possuía uma arma de fogo, o carro era roubado. E com ele também foi encontrado diversos pertences de diversos roubos ocorridos aqui na região. A vítima contou que estava saindo de casa quando foi abordado pelo suspeito. Já saiu com a arma, mandando eu entrar, com a arma apontada para mim e que não olhasse para ele. Aí eles começaram lá a mexer nas coisas, né? Pegaram logo os celulares, nos prendeu no banheiro. Laércio Júnior da Silva, de 19 anos, é foragido do CIS. E os donos de uma agência de carros na cidade do automóvel estão sendo investigados por estelionato. Os carros deixados na loja para vender sumiram e os donos ficaram na mão.
Hoje cedo, a loja permanecia fechada. O cenário aqui na concessionária é esse. Ninguém, nenhum funcionário, apenas um cartaz colocado ali na porta orientando os clientes a procurarem a justiça. Os clientes dizem que desde ontem a loja está fechada. Os vendedores não atendem o telefone, apagaram as redes sociais, fotos no WhatsApp. Até segunda-feira a loja funcionou normalmente. O Ovídio deixou a caminhonete dele avaliada em R$70 mil para vender aqui. Primeiro a gente fez assim, questionou. Mas moça, a gente vai assinar o DUT e não vai receber nada? Ela falou, mas rapaz, vocês acham que uma agência desse tamanho vai roubar vocês numa caminhonete? Aí foi que a gente pensou tal e fomos, demos um documento para ela. Fomos no cartório e até hoje, depois disso vai fazer 2 meses, eles nunca pagaram, nem um centavo da caminhonete. Este outro cliente, que prefere não se identificar, conta que deixou um carro de luxo na loja. Recebeu esse cheque de R$101 mil. Emitiram um cheque nesse valor e infelizmente o cheque voltou sem fundo, eles mandaram representar, o cheque voltou por conta encerrada. O veículo está rodando segundo o sistema que foi verificado no Distrito Federal, está em Brasília. Na semana passada, um dos clientes que não recebeu o pagamento de um carro fez esse vídeo. A voz é do dono da empresa. Não vou deixar você na mão como eu nunca deixei ninguém. A loja já é conhecida da polícia. Existem 6 inquéritos contra os donos por estelionato e associação criminosa. As investigações começaram em outubro do ano passado, depois que a polícia recebeu 10 denúncias. Uma associação criminosa e o equivalente a um crime de quadrilha. Essas pessoas serão interrogadas, as vítimas serão ouvidas, os inquéritos serão relatados e serão colocados à disposição do Poder Judiciário para deliberar acerca da decretação ou não da prisão dos envolvidos. A loja enviou esse comunicado aos clientes. Afirma que a crise afetou as atividades da empresa e inviabilizou a continuidade do funcionamento. A nota afirma que foi ajuizado o pedido de autofalência no Tribunal de Justiça e que todos os credores vão ter que entrar na justiça para receber o que a empresa deve. Hoje conversamos com uma das advogadas da loja. Ela não quis informar onde estão os carros dos clientes. O que foi feito desses carros? Esse tipo de informação eu não vou passar. Mas vocês não sabem onde é que eles estão? O escritório não tem autonomia para passar esse tipo de informação. O dono e o sócio da loja não foram encontrados. Vamos agora para a primeira rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp 984424000. Tem mensagem no telão chegando aqui, recado do Francisco de Valparaíso. Quero deixar minha indignação com a empresa Enel pelos preços abusivos que eles vêm cobrando nas contas de energia. Moro só com minha esposa e meus 2 filhos, passo o dia todo fora e eles cobram uma taxa absurda. Só esse mês a conta veio R$ 224,05. É incrível o número de reclamações que a gente recebeu parecidas com essa, de contas com valores exorbitantes, né? Valores altos. A gente continua de olho nesse caso e acompanhando de perto essa situação. Valeu, Francisco. Fernando Meireles de Cristalina, moro no setor Jardim Planalto e gostaria de saber quando o prefeito irá arrumar a rua da minha casa, porque no mês de outubro de 2018 fiz uma reclamação e disseram que só iam esperar passar as eleições. Teve até uma reportagem sobre o assunto e até agora não fizeram nada. Valeu, Fernando, pelo recado. Fernando, que é lá de Cristalina, quer saber quando que a rua dele vai ser asfaltada. Maria Gonçalves, de Lusiânia, gostaria de sugerir uma reportagem sobre os ônibus de Lusiânia que vão para o Jardim do Ingá, pois eles demoram muito para passar. Já para as outras localidades sempre tem ônibus com muita frequência. Está aí a sugestão de reportagem da Maria Gonçalves aqui de Lusiânia. Você pode fazer o mesmo, mandar o seu recado para a gente que a gente lê aqui no J1. Veja a seguir, moradores do Luzília Parque estão na bronca e a gente foi até o bairro para conferir o que está acontecendo por lá. Ainda nessa edição, a gente fala do Campeonato Brasiliense que começa no fim de semana. 12h22, voltamos já. Notícia boa agora, gente. Teve mais gente com carteira assinada em 2018 aqui no estado. Os dados são do CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. A melhora do mercado de trabalho é uma esperança a mais para quem continua sem emprego. Finalmente, a fila andou. O mercado de trabalho, que estava um paradão só, começou a reagir. O setor de serviços foi o que mais abriu vagas em Goiás. O Thalisson distribuiu um monte de currículos, até conseguir sair da informalidade. Agora é um costureiro contratado.
Eu nunca tinha feito nada, né? Sem de carteira assinada. Só trabalho mesmo, uns biquinhos aqui, outros ali. E aí é muita coisa, né? Muita responsabilidade. O emprego no setor de comércio também cresceu. Teve o segundo melhor desempenho. No caso da Daniele, a experiência com vendas ajudou bastante. Saber que eu tenho os meus direitos válidos, assim. Então, eu acho que para mim isso é muito importante, acho que para qualquer funcionário, né? Para qualquer colaborador, você ter a sua carteira assinada faz uma grande diferença. O Jaime conseguiu se posicionar melhor depois de investir em cursos e na rede de relacionamentos. Quanto mais pessoas você conhecer de inúmeras áreas, não só da sua área de atuação, você aumenta muito mais o seu leque, né, de opções de pessoas que vão te indicar, pessoas que vão te contratar. Em Goiás, mais de 26 mil vagas de empregos com carteira assinada foram criadas no ano passado. O número representa a diferença entre as contratações e as demissões feitas no ano. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse resultado não era positivo desde 2014. Com esse sinal de recuperação da economia, o especialista em finanças acredita que o país tem chances de crescer e gerar ainda mais empregos. A confiança da população entra num nível de consumo mais adequado e as pessoas vão perdendo essa desesperança que estava instalada no país e a gente passa a ter uma perspectiva bastante favorável. E quem teve um voto de confiança não quer desperdiçar, viu? Como é o caso da minha xará, que ficou 3 anos sem trabalho. Dar o meu melhor e poder fazer o que eu puder aqui, né? Para ajudar trabalhando aqui em equipe. Que é isso aí. Costurar muito? Muito. Agora a gente abre espaço para a prestação de serviço. A gente dá voz ao morador aqui no J1 e hoje nós vamos mostrar a reclamação dos moradores do Luzília Park aqui em Lusiânia. Por lá o pessoal sofre com a falta de asfalto e também com mato alto. Nayara Santos está lá com os moradores. Boa tarde, Nayara. Oi, Anderson. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o J1. Hoje nós viemos atender mais um pedido de moradores aqui do bairro Luzília Park, reclamando aí sobre o mato alto. Olha só para vocês terem uma ideia do tamanho desse mato, atrás desse mato aqui que vocês estão vendo, tem a BR-040. Dá para ver nada. Eu vou conversar com a Rose, que foi quem chamou a gente, né, Rose? A situação aqui é complicada, né? E muito complicada. A gente já há 10 anos, direto a gente fica pedindo asfalto aqui, fica pedindo para eles limpar aqui. Já fomos na prefeitura e na prefeitura a única resposta só é: a gente não pode fazer nada porque aqui na lista está escrito rua asfaltada, dizendo que Luzília Park já é asfaltada e aqui não é. Em relação ao mato alto aqui, né? Há quanto tempo que tem esse mato aqui na rua? Ixi, há muitos anos e isso daqui dá muito rato, entendeu? Fica dando muito rato, cobra, escorpiões. Aparece vários tipos de inseto. Aranha é que não falta também. Vou conversar com uma outra moradora aqui, xará da Rosimeire, mora aqui no bairro há muito tempo, né? Quantos anos? 19 anos que eu moro aqui. E desde quando eu mudei para cá, sempre tem esse mato. E aí o que acontece? O pessoal, quando é na época da seca, toca fogo. Toca fogo, aí as pessoas passam mal. E tem ladrão, se esconde dentro do mato. Lá em casa, uma época, já cortou até os fios lá de casa. E esses dias aí atrás, eram 2h30 da manhã, os cachorros estavam latindo, eu olhei, o cara estava pendurado com a cabeça no portão lá de casa. Então isso é muito perigoso. É na outra rua, na rua 7. Nossa, mãe, está quase fechando a rua. Outros moradores aqui também reclamam da insegurança, né? Você já relatou? Isso. Nossa, está muito perigoso. Polícia não passa aqui, a gente não passa. Esses dias mesmo os meninos correram atrás de um ladrão aí. Em relação ao assalto, aí leva tudo, né? Fio, entra dentro de casa. O mato é muito grande, a gente mesmo lá em casa tem que roçar na frente, nós tem que roçar na frente da nossa casa, porque se não roçar é muito perigoso. Aqui está muito perigoso, muito mesmo. Obrigada. Vou conversar com uma outra moradora aqui que também sofre não só com o mato alto, a gente já começou a falar da poeira aqui em relação à falta de asfalto, né?
É verdade. Eu acho que o que a gente está pedindo aqui não é nada mais do que o que a gente tem direito, né? Eu moro aqui há muitos anos e sempre teve problema com poeira. Como aqui é uma rua que tem muito fluxo de caminhão, de carro, então a gente passa o dia todinho com muita poeira. A gente não pode nem abrir as portas, tem que deixar a janela e portas fechadas, porque se a gente ficar com isso aberto o dia todo e enche tudo de poeira, a gente não pode ter móveis aqui não. Os móveis que a gente tem que ser do mais barato, porque fica tudo empoeirado. E aí as crianças, quem tem criança, sofre, porque elas ficam doentes, a gente fica doente, entendeu? Então é muito difícil aqui, entendeu? Com essa questão de poeira. Tempo de chuva, a rua fica emburacada, é lama, então fica difícil conviver assim. Então o que a gente está pedindo é só o que a gente tem direito, entendeu? É só isso que a gente quer. E tem morador recente também, que chegou aqui há um mês, também vive na situação, né? Chega aqui, seu João, por favor. Seu João veio do Rio de Janeiro. Decepcionado com o estado de Goiás aqui. Uma vergonha. Quando o senhor chegou, o mato estava assim. Sim, só crescendo cada vez mais. A pista ninguém vê mais. É uma vergonha. Como que o senhor se sente? Mal, por isso eu estou indo embora, voltando para o Rio. Obrigada, viu? Bom, Anderson, a situação aqui é esta, né? Os moradores revoltados, sempre procurando ir na prefeitura, recorrendo respostas, mas vamos ver aí, né? Qual que vai ser a resposta da prefeitura agora. Eu volto com você. Obrigado, Nayara. Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que tratores já estão indo até o bairro Luzíria Parque para realizar o trabalho de roçagem. A nota diz ainda que a Prefeitura já começou a pavimentar todo o bairro no ano passado. A continuação desse trabalho depende agora da conclusão por parte da Saneago em relação às obras de saneamento, sendo essa uma exigência da Caixa para liberar verba para o término do asfalto. Por lá a gente continua de olho nessa situação. Segunda rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp, anote o nosso número 984424000. A sua reclamação pode virar reportagem aqui no J1. Rosiane Barbosa de Valparaíso, olá, como fica a situação da passarela de Cidade Jardins aqui em Valparaíso? O local está com tapumes desde o ano passado, mas não acontece nada lá, só fez dificultar a travessia que já é perigosa. Tá aí a observação importante da Rosiane lá de Valparaíso, querendo saber quando de fato essa obra vai ficar pronta, né? Aparecido de Santo Antônio, quero entender como os funcionários da Enel fazem a leitura mais de um mês antes do vencimento da mesma. Mais uma reclamação em relação ao serviço prestado pela Enel aqui na região do entorno de Brasília. Dessa vez, reclamação vinda lá de questionamento aí vindo lá de Santo Antônio do Descoberto. Outro recado que chegou pra gente foi o recado do Ronaldo Pereira de Águas Lindas. Boa tarde, Anderson. Aqui em Águas Lindas sofremos com a falta de infraestrutura, pagamos nossos impostos e não vemos melhorias nunca. Triste situação por lá. Ronaldo, obrigado, viu, pela mensagem. E você de qualquer cidade aqui do entorno pode fazer o mesmo, mandando o seu recado aqui para o J1. Depois dos comerciais, a gente vai falar de esporte aqui no estúdio. A gente recebe a equipe do Formosa, que está em preparação aí para o Campeonato Candango. E vamos conhecer algumas das equipes que eles vão enfrentar durante essa disputa. 12h33, é daqui a pouquinho.